Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos Sena, aqui da plataforma Gonçalves Dias, da disciplina de Educação Física. Vamos para mais uma aula do nosso cursinho preparatório PAS, UEMA, Enem. Lembrando que esse projeto é patrocinado pelo Governo do Estado do Maranhão, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Tá certo? Vamos lá para mais um tema que é comum estar caindo dentro das questões do Enem, e a gente trouxe aqui para vocês, para a gente estar conhecendo alguns aspectos e debatendo para facilitar o entendimento e facilitar as escolhas das respostas corretas, caso vocês se deparem com esse assunto nas suas questões no Enem 2024, tá certo? Então vamos lá para a leitura e dentro disso a gente vai contextualizando. Questão 25, Enem 2020. Atualmente, os jovens estão imersos numa sociedade permeada pela tecnologia. Nesse contexto, os jogos digitais são artefatos muito empregados. Videogames ativos ou exergames foram introduzidos como forma de permitir que o corpo controlasse tais jogos. Como resultado, passaram a ser vistos como uma ferramenta auxiliar na adoção de um estilo de vida menos sedentário, com efeito positivo na saúde. Então, os jogos eletrônicos, eles fazem parte das classificações dos jogos. Então, a gente vai ter jogos populares, tá? Jogos esportivos, tá? Jogo de tabuleiro e vamos ter os jogos eletrônicos, tá? O que diferencia dos outros tipos de jogos é que o jogo eletrônico ele vai ter uma interface com alguma máquina. Então essa seria a sua principal diferença em relação aos outros tipos de jogos. E essa diferença fazia com que esse tipo de jogo, esse tipo de prática gerasse um certo nível de sedentarismo nos indivíduos, porque o jogo esportivo, ele é qual? É aquele que o indivíduo, ele vivencia um esporte, porém, em um nível menor de complexidade, num ambiente improvisado, com regras improvisadas, com isso ele pode jogar um vôlei com os colegas, ele pode jogar o travinho, que vai ser uma reprodução do futebol. Então esses são os jogos esportivos, ele vai estar ali se movimentando, né? Ele vai estar correndo, gerando um gasto energético, tá? Ele vai ter os jogos populares, amarelinha, pique-esconde, que são jogos também que vão gerar uma mobilidade maior nesse indivíduo. Já os jogos eletrônicos, eles tendem a gerar esse nível de sedentarismo devido ao baixo gasto energético. Então eles podem acarretar em aumento do comportamento sedentário. É quando o indivíduo passa muito tempo sentado, deitado ou reclinado, tá, com baixo gasto energético, isso pode ser danoso para a sua saúde. E aí o texto ele vem abordar uma busca por essa solução que é através dos exergames, que são jogos onde a interface com a máquina é feita com o corpo do indivíduo. Então, os movimentos que ele vai realizar, eles vão se repetir lá na tela que está sendo utilizada. A ideia com isso é que esse indivíduo ele possa ter uma maior mobilidade, que ele possa ter um maior gasto energético, levando ele a ter melhorias na sua aptidão, na sua condição física, reduzindo assim, tá, o nível dele de sedentarismo. Então, esses videogames ativos, chamados de exergames, eles vieram com essa ideia. Então, o texto ele vem falando dentro dessa perspectiva. E realmente, vários estudos mostram que quando o indivíduo realizava os jogos no videogame ativo, nos exergames, e era mensurada a sua frequência cardíaca, a sua frequência respiratória,
sua taxa metabólica, então alguns indicadores do seu metabolismo, quando eles eram mensurados na prática desses videogames ativos e quando esses indicadores eram mensurados na prática real, ou seja, se aqui ele estava jogando vôlei ou futebol e depois esses índices eram mensurados na prática real do vôlei ou do futebol, observava-se que esses índices fisiológicos se alteravam de forma igualitária. E isso nos diz que se esse indivíduo está utilizando esse videogame, esse exergame, e ele está fazendo com frequência, ele vai ter ali por um certo período melhorias da sua condição física. Porém, o texto relata que isso pode durar pouco tempo, né, devido à questão do prazer, tá? E devido também esses jogos poderem enfadar de tanto o indivíduo ficar ali na sua prática. Então, seriam isso, né, os jogos eletrônicos, e o texto ele vem falando aí sobre videogames ativos, que são os exergames. Então, vamos dar continuidade aqui na nossa questão. Então, tem se defendido que os exergames podem contribuir para a prática regular da atividade física moderada. Então, quanto que o indivíduo tem que fazer de atividade física? Então, em vídeos anteriores a gente conversa sobre isso também. Ele deve fazer, em média, aí, 150 a 300 minutos semanais de atividade física moderada, para que ele possa ser considerado um indivíduo ativo e ele possa ter melhorias na sua saúde. E os exergames, esses videogames ativos, eles podem facilitar essa adesão desses jovens, que são um público com bastante dificuldade em entrar nessa vida ativa, em estar praticando ali corriqueiramente algum tipo de atividade física. Então, é uma forma de poder diminuir esse nível de sedentarismo, proporcionando o indivíduo praticar regularmente atividade física de intensidade moderada, tá bom? Então vamos lá continuar. Bem como promover interações entre os jogadores, reduzindo o sentimento de isolamento social. Então ele permite isso também. Essa interação entre os indivíduos para aumentar essa comunicação social, tirar aquele indivíduo do isolamento, que pode vir acarretar vários problemas emocionais, tá, para aquele ser. Então esses jogos eles têm esse benefício também, aumentar essa inter-relação, essa interação, tá, com outras pessoas, com outros adolescentes, com outros públicos, né, porque não só adolescentes podem fazer a prática desses jogos. Quando eles surgiram com uma forma de fazer uma interação dentro da família, uma forma de alcançar um novo público, né? Esse foi o objetivo quando surgiu os exergames, era alcançar o pai, a avó, a mãe, que não tinham toda aquela capacidade motora de jogar os jogos mais tradicionais, os videogames mais tradicionais, e isso possibilitaria que chegasse ali um novo público, tá? Então, esse jogo ele vai produzir essa interação social nesses indivíduos praticantes. É isso que o texto vem falando. Por outro lado, argumenta-se que os exergames não podem substituir a experiência real das práticas corporais, pois não motivam a longo prazo a prática permanente de atividade física. Então, um requisito, né, negativo dentro dessa prática é essa falta de adesão a longo prazo. Então ele vai gerar ali um prazer momentâneo naqueles indivíduos durante algumas semanas ou até meses, mas depois eles tendem a largar. Isso é danoso para a sua saúde, porque ele pode entrar aí num índice de sedentarismo, ele pode aumentar as suas condições para estar tendo algum tipo de problema cardíaco ou problemas metabólicos, como obesidade, até mesmo a diabetes. Então, o texto ele fala desse malefício, né, vamos dizer assim, desse ponto negativo
dentro desse jogo, desse videogame ativo, tá certo? Então vamos lá. Pela sua interatividade, os exergames apresentam-se como possibilidade para estimular, então de acordo com tudo que a gente já falou aqui, vamos ver qual é a resposta correta, com a possibilidade para estimular a letra A. Exercitação física promovendo a saúde. Letra A está de acordo com aquilo que foi falado lá em cima. Vai gerar exercitação física e pode promover sim a saúde, dependendo da intensidade, da frequência semanal com que esse indivíduo ele faça a prática desses jogos. Então a gente deixa aí guardado a letra A. Letra B, vivência de exercícios físicos sistemáticos, né? A resposta B já vai estar errado, por quê? Quando a gente pensa em exercício físico sistemático, a gente já anula essa questão, lembrando os conceitos que a gente já falou sobre atividade física estruturada, não estruturada, né? Exercício físico, quais os objetivos, né? Ele deve seguir um padrão, ele deve ser sistematizado, e os exergames eles não são isso. Eles são uma prática lúdica, tá? A utilização de jogos virtuais. Você lembra lá os conceitos de jogos, ele tem a ver com ludicidade, tem a ver com divertimento. Então ele não segue uma sistematização. Então a letra B a gente já vai descartando aí. Letra C, envolvimento com atividades físicas ao longo da vida. Também gera, né, uma dúvida se essa é a resposta correta, mas o texto ele fala daquele pouco tempo de adesão, né? Então a gente já fica aí em dúvida se é a resposta correta. Letra D, jogo por meio de comandos fornecidos pelo videogame. O exergame ele é isso, ele é essa interação através do corpo. Então letra E, disputa entre jogadores contribuindo para o individualismo? Não. Ele fala da interação social, a melhora na interação social daquele indivíduo que vai estar ali interagindo com outros colegas através daquele jogo. Então a letra E a gente já descarta. Então, qual é a resposta correta? Letra A. Pela sua interatividade, os exergames apresentam-se como possibilidade para estimular exercitação física, promovendo a saúde, tendo em vista que ele vai fazer com que o indivíduo ele alcance um nível ali de atividade física que vai fazer com que ele seja considerado um indivíduo ativo, beleza? Então vamos lá para mais uma questão, bem recente, Enem 2023. A indústria dos esportes eletrônicos é um mercado que está crescendo em um ritmo mais rápido do que a economia mundial. Sua popularidade cresceu muito e no Brasil não é diferente. De acordo com os dados de uma pesquisa, mais de 64% dos brasileiros que jogam videogame já ouviram falar do esporte eletrônico. No entanto, o que chama a atenção é o crescimento superior a 10% do público praticante comparado ao ano anterior, que subiu de 44,7% para 55,4%. Trata-se de uma percepção, de um percentual expressivo, já que o Brasil está top 3 dentre os países que têm maior número de espectadores de esportes eletrônicos no mundo. Comparado ao ano anterior, em 2020, o Brasil teve um marco crescimento de 20% na audiência. Contribuiu para o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional, aliado a outras 5 federações esportivas e suas desenvolvedoras de jogos, que direcionaram um olhar mais atento ao assunto, permitindo dar o primeiro passo para concretizar, pela primeira vez na história dos jogos eletrônicos, um evento olímpico oficial. O contexto em que o esporte eletrônico é apresentado no texto demonstra. Então a gente está vendo que um processo de esportivização, que é o que? O jogo eletrônico faz parte lá dos jogos, né, no contexto geral, é uma das classificações dos jogos, e quando ele passa a ter instituições que vão regimentar, que irão fazer as regras, estabelecer as competições, ele vai ter ali um processo de esportivização. Então,
O texto ele está falando disso, desse crescimento dos jogos eletrônicos, em especial no Brasil, que levou a ter aí a existência dentro de um evento olímpico, tá bom? Então, o contexto em que o esporte eletrônico é apresentado no texto demonstra, letra A, condição favorável para a expansão dessa modalidade. Então, a letra A está de acordo lá com o que foi feito, falado no texto. Está com uma condição favorável devido à sua expansão, né? A sua quantidade de praticantes. Então, essa modalidade ela está crescendo. Letra A, vamos deixar guardada aí para ver se é a resposta correta. Letra B, promoção dessa prática por jogadores profissionais. Tá? Então, quando a gente pensa em esportivização, a gente pensa também em profissionalismo. Então, já deixa de ser aquela prática pelo lazer e passa a ter rendimento envolvido. Então, a letra B também gera essa dúvida aí se é a resposta correta. Letra C, impulsionamento de um processo de marketing. Então, faz parte, está envolvido ali, mas o texto ele não ressalta essa parte do marketing, né, desse impulsionamento. Então, a gente descarta a letra C. Letra D, favorecimento de fabricantes dos jogos. Vai acontecer isso? Vai. Porém, o texto ele não fala sobre essas situações. Então, tem questões que têm a ver com o assunto, com a lógica geral do assunto, mas não está de acordo com o que foi destacado no texto. Então, a gente tem que estar atento a essas situações. Letra E, modificação da audiência televisiva. Então, vamos lá, a resposta correta. Condição favorável para a expansão dessa modalidade. Então, o contexto em que o esporte eletrônico está apresentado, vindo aí a fazer parte de eventos olímpicos, ele vai facilitar, vai gerar condições favoráveis para a expansão dessa modalidade. Através do quê? Através do processo de esportivização. É o jogo sendo institucionalizado. Então, ele vai ter confederações, federações que vão regimentar, passa a ter atletas profissionais, passam a ter a busca por rendimento. Então, é disso que está falando dentro dessa modalidade, beleza? Questão 27, Enem 2021. Vamos lá, texto 1. Usufruto de jogos eletrônicos vinculado à psicopatologia pode ser considerado um comportamento desadaptativo, quando são apresentados sinais de excesso na utilização de tais tecnologias. Isso ocorre quando o comportamento afeta o sujeito de forma que ele se encontre incapaz de controlar a frequência e o tempo, diante de um comportamento que anteriormente era considerado inofensivo. Então, a gente trouxe aqui três questões bem amplas, mostrando tanto o benefício, esportivização, e agora aqui um texto que aborda os malefícios do uso abusivo dessas tecnologias, o quanto ela pode trazer de problemas psicológicos, gerando vícios nesses indivíduos, tá? Desregulando, tá? Gerando, que aqui eles falam desadaptativo, gerando uma desregulação de processos neurológicos, da sensação de prazer, por exemplo. Eles super estimulam a sensação de prazer dentro do indivíduo, por isso que é considerada uma substância viciante, tá? Então, a prática desregulada de videogame, ele é considerado pela OMS como vício. Então, a gente trouxe aí esse relato e o Enem ele faz sempre essa correlação com o social e com o que vem sendo estudado dentro dos núcleos científicos, tá bom? E aí no texto 2, a maior parte da literatura científica relacionada aos laser games e educação se concentra no potencial do jogo para melhorar a saúde física dos alunos, envolvê-los em atividades sociais e melhorar seu desempenho acadêmico. Resultados de pesquisas recentes também têm mostrado que tais jogos podem contribuir para o treinamento de práticas esportivas e outras atividades envolvendo movimento ou para desenvolvimento de habilidades motoras. Então, o texto bem amplo está falando de duas situações, o malefício que pode trazer e o outro o benefício que pode ser gerado quando você usa de forma inteligente, quando você usa de forma regulada
esse mecanismo, tá bom? Então, apesar de interpretarem de forma distinta os jogos eletrônicos, ambos os textos abordam. Então, vamos lá. Letra A. A doença como foco central. Então, a doença ela foi abordada lá no primeiro texto, no segundo já não foi tanto. Então, letra A a gente desconsidera. Letra B. A relação do jogo com o indivíduo. Então, ela praticamente fala do mesmo indivíduo, um que usa desreguladamente, usa excessivamente e de forma errada, e o outro que usa de uma forma correta para melhorar seus índices técnicos, seus índices educacionais. Então, pode ser letra B a resposta correta. Então, vamos lá, letra C. Controle do tempo de uso do jogo também deixa essa dúvida se é a resposta correta. Está falando lá do uso excessivo, lá em cima, no primeiro texto, né? Letra D. Necessidade de treinamento físico? Não, a gente já descarta, não foi relatada essa necessidade, não é jogado esse tema dentro dos dois textos que nós lemos agora há pouco. Letra E, envolvimento em práticas coletivas. Então, também não. Então, vejam lá, a resposta certa. Letra B, a relação do jogo, ó, apesar de interpretar de forma distinta, os jogos eletrônicos, ambos os textos abordam a relação do jogo com o indivíduo. Então, como se fosse o mesmo indivíduo ali fazendo escolhas diferentes. Uma maléfica para a sua saúde e outra que vai gerar benefício para a sua saúde, tá bom? Então, não esqueça de acessar aí o link aí abaixo, tem mais questões para vocês estudarem e analisarem. Com isso a gente finaliza mais um vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.